lá. Em 2004, 4 amigos da cidade de Hortolândia, convivendo com uma realidade assustadora de violência, drogas e ociosidade, resolveram criar uma ONG. Foram 10 anos de oportunidade nas áreas de cultura, esportes, lazer e educação para aqueles jovens. O Grupo Arja, Aliança Revolucionária Jovens em Ação, participa hoje do programa Espaço Aberto e conta pra gente como funciona esse trabalho intenso e que tira crianças e adolescentes da vulnerabilidade social. Para isso estão no nosso estúdio Josi Atanásio Bueno, que é coordenadora de RH, e o Alexandre Soares, que também é coordenador na Arja. Gente, obrigado pela presença. Eu começo acho que com você, né, Josi? Na verdade, vocês são meio que um espaço de convivência e de formação desses jovens e adolescentes, né? Isso. Como que funciona na prática o trabalho de vocês? Então, as crianças, elas vão até a entidade no horário que não é o horário de aula, né, contraturno. Lá elas fazem a inscrição. A inscrição é totalmente gratuita e a gente oferece esses cursos para essas crianças da população. Então, são cursos assim que elas aprendem na prática algo para elas poderem melhorar o futuro delas. Que tipo de cursos vocês ministram? Nós temos balé, dança de rua, jiu-jitsu, futebol, informática, inglês e desenho. Todos esses cursos têm em algum momento ideia de profissionalizar essas crianças e adolescentes? Tem, existe um momento durante as aulas que o professor conversa, o inglês já é um curso, né, que já ajuda no futuro, informática também. Lá eles conseguem fazer currículo, conseguem estar aprimorando Excel, PowerPoint, aprendendo um pouco mais para poder ajudar aí na carreira profissional deles. Algum jovem que passou lá com vocês, que fez o curso de balé, jiu-jitsu, alguma coisa, se encaminhou para essa área? No futuro, depois? Temos uma aluna, que ela é uma aluna de balé, de dança de rua, e hoje ela passou na Unicamp. Ela fez lá, conseguiu passar, assim, segundo ela, o Arja ajudou muito para o futuro dela, porque lá ela pôde conhecer outras pessoas, ocupar a cabeça dela com algo legal, e aí, graças a Deus, ela conseguiu passar na Unicamp, tá bem feliz. Então, é um destaque. Digamos que a Arja assim. Deu um pontapé inicial aí para ela pensar o que fazer da carreira dela. E para tudo isso, qual que é a estrutura que vocês contam lá? Tem profissionais remunerados, voluntários? Qual que é a estrutura de pessoal? Então, hoje, é assim, nós temos pessoas contratadas, todos os professores, eles são profissionais da área. Então, graças a Deus, ao longo desses 10 anos, a gente pode contar com profissionais qualificados. Por exemplo, professor de desenho, ele faz curso na área de desenho. Professora de informática, formada na área de informática. Então, todos, né, eles têm essa qualificação. E a gente tem alguns profissionais que precisam trabalhar na questão dos projetos que a gente tem com a prefeitura. E aí a gente recebe, né, verbas mensais para poder manter esses profissionais e desenvolver esses projetos. Que outros tipos de recurso vocês recebem públicos para auxiliar o trabalho? Essa parceria profissional vocês têm? Isso. Dentro do próprio recurso, tem itens destinados a pagar esses profissionais. E são recursos específicos para projetos específicos que a Arja desenvolve? Porque além dos projetos que acontecem dentro da entidade, a gente tem outros que acontecem fora. Um deles é a Casa Abrigo. Então, a Casa Abrigo, ela demanda um tempo maior do Arja e pessoas qualificadas para poder desenvolver esse projeto. Então, assim, a Casa Abrigo, ela acontece fora da entidade, ela acontece num espaço reservado, numa casa que é alugada para essas crianças, né, que são retiradas dos pais por determinação judicial e elas moram nesse abrigo. Temporariamente, até que adotadas ou que voltem para as famílias. Durante um período, né? E aí esses profissionais, profissional na área financeira, eu no caso RH, temos o administrativo, psicólogos, assistentes sociais, que trabalham para esse projeto acontecer. E aí essas crianças que ficam nessa casa-abrigo também acabam de uma forma ou de outra se envolvendo com as atividades da Arja? Sim, porque o intuito do abrigo é justamente que a criança saia de lá também, profissionalizada, porque muitas delas às vezes não voltam para a família de origem, né? Então dali elas têm que seguir para o caminho mesmo, porque a partir dos 18 anos já não está mais no abrigo, né? Eles completam 18 anos, eles já têm que seguir o caminho mesmo. A ideia é então um acolhimento temporário mesmo. Temporário. Que outros projetos vocês têm fora das instalações Farmácia da Popular. É um projeto que também acontece fora do Arja. A Farmácia Popular, ela é remédio a baixo custo para a população. A população, ao invés de comprar numa drogaria, compra na farmácia popular, que o remédio é metade do preço, vamos dizer assim. Também temos, e aí a contratação de profissionais da área, farmacêuticos, repositores, estoquistas. Agora a farmácia popular é um projeto do governo, é isso? Que vocês embutiram como
Como tarefa de vocês desenvolver executa, isso. né? Vocês executam Exatamente. a farmácia Faz a lá. gestão e a execução do projeto. É bastante coisa, né? Bastante. Agora você, Alexandre, é coordenador de projetos. Não, você eu faço a elaboração de projetos. Você elabora todos eles. A aula de balé foi foi pensado, estruturado? A oficina ela já vem com uma demanda, né? E a gente, com alguns conteúdos, a gente consegue elaborar o projeto e conseguir divulgá-lo entre as pessoas que têm interesse em ajudar e até desenvolver outras questões junto ao projeto. Agora eu vi, quando fui procurar a respeito de vocês, que a entidade surgiu, como eu falei no começo, com a ideia de 4 amigos, que viram a situação. Eu sei que vocês estão há menos tempo do que a ARJA tem. A ARJA já vai fazer 10 anos esse mês, né? 10 anos. E vocês estão há um pouquinho menos que isso. Digamos aí que quase meia década. De quando vocês entraram para cá, qual que era a real situação dessas crianças em estado de vulnerabilidade que fizeram vocês pensar em todos esses projetos? A gente, a princípio, né, o pessoal, nossos 4 fundadores, eles diagnosticaram uma ociosidade muito grande no município, né? A questão do governo, até a questão do governo municipal ainda não tinha muitas atividades no contraturno escolar das crianças. Então, essa ociosidade, ela causa, né, essa vulnerabilidade social para elas. Então, elas ficam à mercê de violência, principalmente. Então, hoje, a gente, já com esse caminho de 10 anos, a gente vê que há uma transformação no sentido que elas ocupam hoje seu tempo ocioso com atividades no Grupo ARJA, né? Hoje, a gente teve anos de chegar a quase 600 crianças, né? Hoje, 13 pouco, mas porque a gente facetou um pouco as idades, mas em si, elas hoje têm um conhecimento a mais, né? E no seu contraturno escolar tentando desenvolver outras habilidades. Hoje são quase 390 crianças. Quase 400 crianças, isso, exatamente, do município. E tem uma idade específica para participar das atividades? Tem. A gente trabalha de 4 a 17 anos. De 4. De 4 é como se fosse balé. Uma creche. E tem o balé para eles. O balé, que é nessa idade é o mais procurado. É o que mais atrai, né? As meninas. E os meninos para essa idade? Futebol. Eu vi algumas fotos de vocês na fanpage, de muitos deles os que fazem jiu-jitsu já estão participando de competições, tem todo esse encaminhamento, não fica só ali numa questão pós-aula, né? Vai bem além do trabalho, né? Você citou o jiu-jitsu, nosso professor ele é campeão mundial, Caio Barbante, então ele leva os alunos a disputarem, esse final de semana eles disputaram um campeonato em São Paulo. Então, assim, é bem legal e é algo, assim, para expandir mesmo a cabeça deles, para eles não pensarem em ficar só novas referências, né? A gente sempre busca novas referências para que essa criança que está num estado de ocioso, ela tenha outras perspectivas, né? Então, isso a gente tem batido muito nessa tecla e a gente vê que eles se desenvolvem muito com isso, esses nossos atendidos. Eu vi, além dessas atividades de rotina diária, que são os cursos, as aulas, vocês promovem uma série de outras atividades. Então, eu vi lá que teve esses dias, há um tempo atrás, uma palestra com um dentista, dizendo como que devia ser a higiene bucal. E também vi uma questão de uma feira de empregos. Todo esse encaminhamento não é só para as crianças também, é para todo mundo que está ali na comunidade, é isso? Eu vi que vocês prestam um serviço muito grande para a comunidade, não é só para aquelas crianças de 4 a X anos que vocês atendem. De uma forma ou de outra, todo mundo da comunidade acaba passando por ali, Pra gente é um orgulho, né? São 10 anos de trabalho. E hoje a gente consegue contemplar várias atividades, né, no terceiro setor, né, nas questões sociais do nosso município. Então a gente, sempre que pode, a gente envolve atividades diversas mesmo, né, complementares àquilo que está sendo dado diariamente. Então, para a gente, eles sempre estão envolvidos em alguma atividade, alguma coisa nova que aparece, a gente tenta encaminhá-los para a participação. A busca dessas crianças e adolescentes pelo trabalho de vocês é 100% espontânea ou muitos dos pais batem na porta da ARJA e falam, socorro, meu filho está encrenca, meu filho não está produzindo. Tem casos e casos. O que tem mais de procura lá de vocês? Também dá procura, porque um amiguinho, né, um vai falando para o outro, e tem também pais que os próprios pais, o médico, algum psicólogo, orienta o pai a colocar a criança em alguma atividade,
E aí a maioria que a gente atende não tem condição financeira para poder pagar um curso, né? Que hoje, se você for pagar um curso de balé, por exemplo, um curso de jiu-jitsu, essas crianças não estariam fazendo. Então eles procuram o Arja por ser gratuito e ser um projeto de qualidade, né? E aí não tem restrição nenhuma para essa criança participar? Não. De renda? Não, a gente atende todos. Porque às vezes a pessoa está numa situação razoável financeiramente, mas mesmo assim não cabe no orçamento dela um curso de balé. Né? Nem sempre ela está em situação tão vulnerável quanto a gente imagina, né? É verdade. E com relação aos pais, a gente sabe que hoje as famílias enfrentam uma dificuldade muito grande com relação à atenção que os pais muitas vezes têm que trabalhar 2, 3 empregos para sustentar a casa e não tem tempo de acompanhar os filhos, né? Eles têm participação no trabalho de vocês? Tem, né? Inclusive, essa semana passada a gente fez uma reunião com os pais, porque a gente, cada dia quer estreitar cada vez mais os laços com os pais também, não só com as crianças. E assim, a gente teve mais ou menos 60% da presença dos pais, e uma das atividades que a gente fez na reunião foi uma dinâmica que a maioria falou que a dificuldade que eles encontram é a atenção e a paciência de ter com as crianças. Então, eles realmente passam por essa situação de não ter condições de estar com a criança o tempo que elas queriam, né, que elas deveriam. E eles veem o Arja como está abraçando ali, dando essa atenção que os pais não conseguem dar, sabe? Mas é bem legal, eles participam sim. Eles o Arja tenta ser a gente fala, uma extensão, né, da casa, porque de fato as dificuldades são imensas, diversas, então a gente nesse contexto a gente consegue estender isso e essa participação dos pais nos aponta os direcionamentos, às vezes com cada aluno, com cada atendido nosso também, né? Cada um tem uma realidade, exatamente. Né? E aí é mais fácil tratar individualmente, né? Porque também existe muita dificuldade, acho que desses jovens e adolescentes de discutir as questões pessoais e os conflitos dele com os pais, né? Muitos não querem se abrir em casa e de uma forma ou de outra, por convivência com vocês e um pouco mais de liberdade, existe essa abertura, né? Eles têm um acompanhamento psicológico, existe esse acompanhamento, como que funciona? Existe. O próprio professor, ele foi treinado para diagnosticar os alunos que têm essa necessidade de um atendimento psicológico. Aí é passado para a coordenadora de projetos e ela levanta, né, os casos, porque a gente tem vários, né? Levanta os casos mais importantes que ela vê e passa para o psicólogo e ele faz o atendimento psicológico da criança e da família e dos pais. Mas existe também o acompanhamento de vocês por conta dos estudos dessas crianças. Elas têm que estar com um estudo regular para poder participar. Um dos maiores, a gente, voltando àquela questão de quando os fundadores fundaram a ONG, a gente vê que a evasão escolar também era um número bem agressivo no município, né? Então, essa questão do acompanhamento escolar a gente faz uma troca, né, para participar das nossas atividades, nossas oficinas, a gente faz o acompanhamento da frequência do escolar e tudo mais. E essas crianças que nem na escola estavam, ficavam o quê? Na rua o dia inteiro? Na rua, exatamente. E naquela época o município também não tinha nada de atividade, não oferecia nada para esses casos, né? E então, a cidade cresceu muito, né, também nos últimos 10 anos, né? Muito. Do mesmo jeito que o trabalho de vocês deu uma diminuída nos casos de criança, com certeza aumentaram o número de crianças, aumentou o número de crianças também na cidade. A gente tem um público, a gente também tem a Hortolândia é conhecida também pelo seu complexo penitenciário, né? Então a gente tem essa demanda de público também, né, que é um número razoável. Então a gente tenta sempre estar atendendo essas crianças que estão ociosas, né? Essa situação de ser Hortolândia uma cidade que abriga aí essa questão da penitenciária, ela aumenta o número de violência, de dificuldade de vocês de lidar com essas questões? A gente não identifica assim, a questão complexo presidiário e violência, né? Mas a gente acredita que é uma variável presente, né, nessa situação. Então a gente tenta padronizar o atendimento, mas atender todos de acordo com a sua demanda, o seu perfil, né? Então a gente não fica do complexo, né? Não tem essa restrição. E agora essas questões de violência, droga, sexo, como que vocês lidam e tratam com essas questões com os jovens e adolescentes? É feito palestras, né, de conscientização com eles. A gente teve uma palestra de sexualidade. Eles
falam, mas na hora de falar em público eles sentem vergonha, né? Ficam retraídos. Exatamente. Mas foi bem legal e a gente procura sempre, durante o nosso calendário, tá colocando algumas palestras, assim, de conscientização para eles. Quais são os assuntos que vocês mais abordam? Sexo e drogas. Violência, né? Eles sugerem assuntos para discutir? Sugerem, né? Eles gostam. Eles gostam. De discutir sexo, de preferência, É. né? De preferência, mas na hora de falar Não, o sexo mesmo em si, eles ficam acanhados. Mas eles querem informação, eles são loucos por informação. Isso pra gente é muito importante. Eles querem absorver informação. E a gente vê que quando a gente trabalha esse contexto esportivo, cultural, a prática dessas modalidades, ela busca também, né, de acordo com a globalização, então você pratica, então drogas não é sua praia, né, não é compatível, então a prática do esporte não pode, né, cultura, você começa a ter uma reflexão do que é mais ético, do que é mais saudável para você, do que é mais ser cidadão, entendeu? Então a gente procura estar fazendo esse alinhamento com as nossas práticas para que eles possam também, né, aquilo que a gente sempre fala, criar perspectivas novas para eles. Né? De uma forma ou de outra, um assunto acaba puxando o outro, né? É verdade. Porque eles acabam aprendendo que para ser um profissional de determinada área, eles têm que estudar, têm que se profissionalizar. Isso. E para quem está no esporte, não pode se envolver com droga, com álcool, com bebida, enfim. Isso, é um processo educativo no todo, né? Exatamente. Contemplar toda essa totalidade aí que a gente tenta, né, amenizar essa questão da violência, então a gente tem que bater firme nesses pontos. Quando as crianças chegam lá, eles já chegam com alguma ideia do que eles gostariam de fazer, muito específica para a busca pelos cursos? O esporte é o mais atrativo, ou o inglês e a informática? Eu imagino que o esporte sempre chama atenção ganha, e eles acabam sempre, indo para o inglês e para a informática por necessidade mesmo, né? Exatamente, porque a gente também procura fazer que eles tenham noção do que está sendo oferecido para eles, né? Então, o que a gente oferece não é... Eles podem participar de mais de uma atividade lá, né? Então, para quem já está... até a carga horária, contemplar um contraturno, de repente ele estende para uma outra oficina, fica mais um tempo com a gente lá. Mas é sempre assim, né? E a procura é muito grande. A gente tem uma lista de espera muito grande em todos os projetos. Você tem uma ideia de quantas? É bastante. Números assim eu não vou saber te dizer, mas todos os projetos a gente tem lista de espera. Tanto que a gente tem, né, uma regrinha, né, que a gente fala, se o aluno falta 3 vezes sem justificar, aí a gente dá oportunidade para quem está na lista de espera. E esses cursos têm duração de quanto tempo para que essa fila ande? Então, os cursos de inglês e de informática, eles têm um período específico, de 6 meses, mais ou menos. Agora Módulos, o balé, né? são módulos. O balé não, e os esportes não, eles são contínuos, não tem... Apesar de se buscar uma formação, não tem um período específico. Não. Até o que é uma questão que a gente busca, a questão da divulgação, né? O meu papel, principalmente, a questão de elaborar projetos, captar recursos, é para a gente aumentar a nossa demanda de atendimento, no sentido de pessoas ajudarem mais as nossas, né, custear nossas atividades, para a gente poder contratar mais professores, dar uma qualidade melhor, uma estrutura melhor para atender mais pessoas, né, mais crianças nesse perfil. Esse é o programa Espaço Aberto. Hoje a gente está conhecendo o trabalho do Arja, que é um grupo de amigos que se juntou na cidade de Hortolândia para atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A gente vai para um breve intervalo e volta em instantes. Até já! Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
Estamos de volta com o programa Espaço Aberto, hoje conhecendo o trabalho do Arja, que é um grupo de amigos que se formou na cidade de Hortolândia e que atende crianças e adolescentes e faz um serviço social muito grande para a população daquela cidade. A gente estava conversando no último bloco, começando a falar da questão dos recursos, mas antes, não cheguei a perguntar para vocês com relação à Casa Abrigo, eu não queria deixar esse assunto passar. Vocês falaram que algumas das crianças tiveram casos de sucesso saindo da Arja e tendo algum encaminhamento na área que escolheu, esporte. E da Casa Abrigo? Teve algum jovem ou adolescente que saiu dali no envolvimento todo com a casa e com a Arja e que conseguiu emprego, que teve encaminhamento? Como que foi o andamento desses? Sim, nós temos um adolescente que ele fez, né, o curso de informática e ele conseguiu o primeiro emprego através do curso que ele fez no Arja. Então, assim, pra gente isso é muito gratificante. É um exemplo que mostra bem essa questão da transformação, né? Porque a gente gosta sempre de lembrar desses exemplos, porque para a gente a hora que a gente consegue é o ápice da nossa realização como entidade, né? É a transformação. Não tinha perspectiva quando eu estava lá, né? Quando foi abrigado, e depois com o trabalho, com o conjunto do município, da entidade, das empresas também que nos ajudam, a gente conseguiu que ele tivesse uma nova perspectiva. Então, para a gente isso é um ponto... no mercado de trabalho. Exatamente. É porque a situação de quem está numa casa-abrigo é muito mais complicada do que a situação de quem simplesmente frequenta a Arja em busca de esporte ou de algum curso, né? É uma situação muito mais delicada e que, se não tiver um apoio, o adolescente acaba ficando à mercê, à margem da sociedade e não é acolhido de forma alguma, né? Não é. É, porque os atendidos do Arja, eles, por mais dificuldades que eles têm uma figura materna, uma figura paterna, tem a família. Lá, os do abrigo, alguns nem isso eles têm, né? Então, é complicado. Então, de acontecer isso, às vezes parece tão simples, né? Falar, fez um curso no Arja e conseguiu um emprego. Mas é igual o Soares falou, pra gente é uma conquista muito grande de ter passado pela vida desse adolescente, ter feito a diferença e hoje ele está no mercado de trabalho. É porque a situação da criança que está no abrigo é mais ou menos a situação do reeducando, aquele que sai da prisão e vai em busca de um mercado profissional. Menor, de um jeito ou de outro, as empresas têm um pouco de preconceito e têm um pouco de rejeição com relação a isso, pensa. Porque as pessoas, infelizmente, existe todo esse julgamento de qual é a origem da criança que eu estou colocando na minha empresa. Quais são os riscos que eu corro colocando uma criança que não tem estrutura familiar aqui dentro, né? Exatamente. Aí vocês têm parcerias com empresas para esse encaminhamento? Tem. A Josi pode falar mais do RH nós temos algumas empresas em Hortolândia que a gente faz parceria, sim. Eles fazem o cadastro lá comigo, né? E surgindo sempre, eles me mandam vagas e eu encaminho para poder fazer a entrevista. A gente acaba orientando eles como se comportar numa entrevista, como, né, se portar, e isso tem ajudado muito, porque, né, eles não têm da onde tirar, não tem pessoas que falam isso para eles, então a gente acaba sendo aí uma referência para estar ajudando. Agora, não só na colocação dos empregos, você, Alexandre, que é responsável por essa questão da captação de recursos também, eu vi também através da fanpage que vocês têm muito apoio de muitas empresas. A maior parte dessas empresas são de Hortolândia? São de Hortolândia. A gente acredita que quando você vai mobilizar, né, por uma causa, o pessoal que está em torno, a comunidade ali, é que a gente consegue melhor, um melhor relacionamento, né, que eles podem até fazer uma visita em loco, eles conhecem mais a realidade também, né, da localidade, e por estarem no município, eles se sentem de uma certa maneira solícitos a ajudar, né? Então, nesse ponto, a gente sempre tenta ter um trabalho estratégico para as empresas do município, que eles entendem melhor a realidade e estão ali, de uma certa maneira, comercializando seus produtos para aquele público. Então, a gente acha que é uma troca muito favorável a todos. De uma forma ou de outra, acaba ajudando a divulgação dessas empresas, né? Agora, eu vi que vocês compartilharam recentemente também na questão da fanpage a questão do abuso sexual de crianças e adolescentes. E a gente sabe que é um tema muito atual e que não esgota nunca, né? Saiu até uma pesquisa recente dizendo que hoje 5,4 milhões de brasileiros relatam que já tiveram abuso sexual na infância. Vocês lidam com esse assunto lá? Tiveram casos e acompanhamento de crianças que sofreram essa questão? Também. Essa realidade é triste. Mas parece que está muito longe da nossa casa, mas não está, Ela acontece sempre. A Josi tem mais proximidade com esses casos, mas a gente vê que
os números de Hortolândia, principalmente, são números muito altos, referente à violência e abuso. E o abuso, Então, às vezes, acontece dentro de casa. a maioria das vezes. A maioria O das que a gente vezes. ouve das pesquisas é isso mesmo, que são os entes mais próximos e, teoricamente, mais Infelizmente. queridos, pais, avós, tios, irmãos, Exatamente. e que abusam Isso dessas causa um trauma maior ainda para a criança, né? Exatamente. E aí tem um acompanhamento psicológico, como que é isso é feito feito com lá? eles. É identificado, como eu disse também nos outros casos, é identificado através do professor, porque o professor ele tem o contato direto com O professor é um amigo, né, das Exatamente. crianças. Isso, Sempre. isso. E Mestre. aí é identificado e passado para o psicólogo e ele faz esse atendimento e é trabalhado, né, com essa criança. E com relação à estrutura física de vocês, qual que é o espaço? Vocês têm salas específicas? Como que é a estrutura física? Hoje a gente está com um prédio, acho que é mais ou menos 700 metros quadrados. A gente tem uma quadra que eu chamo ela de semi-poliesportiva, né? Porque ela não tem um tamanho, o tamanho oficial, mas ela compreende as atividades de futebol, futsal ali, a atividade de dança de rua. Aí temos outra sala de informática, que também é compartilhada com a sala de inglês, a nossa sala de administração, Sala né? de vídeo. A sala de balé, né, que também é toda espelhada, tudo equipada, né, para execução da atividade. Então todas têm a sua estrutura bem qualificada ali. Um dos Tá bem nossos sonhos, estruturado. né, é conseguir o prédio próprio, né? É uma coisa que a gente tem buscado. O prédio que vocês estão hoje é alugado. É alugado. A gente busca um prédio próprio para conseguir atender melhor essas crianças e aumentar, Estruturar né? melhor, né? Porque quando a questão da locação, o investimento que você faz num prédio que não é seu, ele fica Tem inviável, limitações, né? E até pra gente, quando precisa captar recurso, porque a sala tá com infiltração e tudo mais. Aí a primeira questão é, mas o prédio é de vocês? Ah, não, o prédio não é nosso. Então a gente sempre bate com essa dificuldade, mas mesmo a gente tenta investir o máximo possível na nossa estrutura lá. E é complicado porque o trabalho tem que continuar, né? Ele Tem. não pode Não esperar a para. chegada de um prédio próprio, não né? para, Aí não a para. gente- Não com uma fila tão grande de criança e adolescente, né? Exatamente. Verdade. E a questão financeira de vocês? Tá tranquila ao longo desses... Nunca tá, a gente sabe que nunca tá, né? A gente discute muito a questão das ONGs aqui no Espaço Aberto e a gente percebe que desde grandes entidades como Sobrapar, como Boldrini, até entidades que atendem um público que não faz um tratamento médico, que não tá menos gasto, mas parece que é um pouco menos complicado, todas elas sobrevivem. Não Exatamente. vivem, sobrevivem, né? Um Cê dia vê- após o outro. Você falou de Sobrapar, Boldrini, são nossas referências, né? Porque eles têm 35, 40 anos de existência, a gente está completando nossos 10 anos agora, né? Mas a nossa entidade, a gente busca, todo ano é uma loucura atrás de captação de recursos, porque os projetos os projetos sempre têm início, meio e fim. Então a gente não tem um processo, né, de prazo indeterminado. Então a gente sempre está numa busca constante atrás de melhoria, de a gente conseguir custear um novo projeto ou os projetos que estão em andamento. Então todo ano tem esse giro que a gente precisa captar fôlego para poder fazer a manutenção do nosso trabalho. Né? E ideia não falta, né? Falta, às Não. vezes, recurso para fazer tudo que dá vontade, né? Exatamente. E quais são as formas que vocês têm de captação de recursos? Eu vi que vocês fazem alguns eventos esporádicos para arrecadação de recursos. Como que são esses eventos? A questão de eventos, né? Eventos de diversos eventos, sempre na intenção de reverter o lucro para a entidade, né? A gente tem a captação de editais também, que a gente faz a questão de encaminhamento de projetos para editais, né? Quando eles são abertos. A gente tem convênios com a prefeitura, com os governos locais e estaduais. A gente também busca, por maneira mais simples, o pessoal que quiser doar, tem uma conta específica para doação, você pode doar por telefone, doar online, tem um carnezinho de doação mensal, né? Então a gente às vezes faz a captação também por depósito direto em conta, né? Então são várias maneiras, não é por falta de maneira de doar que a pessoa vai ficar sem. tentativas possíveis. A gente tem a Exatamente. campanha nova, que é a campanha da Nota Fiscal Paulista. Isso. Que a pessoa doa a nota fiscal sem o CPF e o imposto da nota é revertido para a entidade.
Então, A única coisa que a pessoa precisa fazer é juntar a notinha e levar para vocês. não colocar Exatamente. o CPF. A gente tem locais também, locais que a gente disponibiliza a urna, né, nos comércios locais. Eu já vi em alguns lugares, as não de urnas. vocês, mas aqui em Campinas eu já vi, doido pra instituição tal. Isso, é uma forma de... É um incentivo muito grande para a nossa entidade, essa questão, eu acho que para as outras entidades também está sendo a questão dessa reversão de valor para as entidades. Dá retorno essa reversão? Muito retorno. A gente, para dar retorno, precisa de uma quantidade imensa, né? Porque são sempre centavos, né? O que vem de imposto, referente ao imposto específico que é revertido, é questão de centavos. Mas de grão em grão a gente consegue números bem legais para sempre estar incentivando a crescer essa questão dessa captação de nota fiscal paulista. Com relação à nota fiscal paulista, quando depende do tipo de compra que a pessoa doa a nota, a captação é maior de recurso? É como se fosse para a pessoa física depende mesmo. do produto. Cada produto às vezes que tem mais isenção fiscal, eles têm um retorno menor. Produto que tem uma taxa de imposto maior, aí tem uma reversão maior. Né? Então, é variável isso daí, bem variável. E é um processo chatinho fazer esse cadastramento de notas, né? Eu vi que vocês têm alguns voluntários que aparecem lá e falam, agora o fulano está fazendo hoje está mais das fácil, notas. Hoje o processo é um processo online, né? Mas o processo ainda está mais fácil, porque no começo era bem complicado, né? Você tinha que completar todos os né? Entrar online e lá completar vários itens e tal, aí depois... manda a nota, aí depois uma nova nota, aí você tem que completar tudo de novo. Hoje você já copia, já vai mais rápido. Mas mesmo assim, a nossa estrutura de recursos humanos não consegue contemplar essa questão de estar lá alguém fazendo, né? A gente não consegue pagar alguém para fazer esse trabalho. Então é uma campanha nossa também, a questão de voluntários. Muitas pessoas querem ajudar, né? Querem ser voluntários e tal. Só que a questão de carga horária, né? Às vezes não tem tempo, não consegue. Então a nota fiscal está sendo um caminho bem interessante para isso, porque a pessoa não necessariamente precisa sair de casa. A gente pode levar as notas, ela pega a nota, ou ela leva a nossa urna num comércio específico, ela fica responsável por aquele comércio de ir lá retirar as notas, e ela entra online e faz a inserção das notas para a gente. Ou às vezes vai até o Arja mesmo, as mães, a gente está fazendo uma campanha com as mães, elas ficam lá enquanto os seus filhos estão sendo atendidos, ficam lá cadastrando. Só que é uma demanda que a gente sempre precisa de mais, porque as notas estão chegando e às vezes a gente pode deixar algumas passar, então isso pra gente é dinheiro perdido, então não pode. E é engraçado que às vezes as pessoas estão em casa e elas ficam se perguntando, eu gostaria de fazer alguma coisa para ajudar alguém, mas eu não tenho tempo. E elas nem imaginam que às vezes um detalhe, uma hora de ajuda do dia dela, ou que mesmo de casa ela possa ajudar de forma tão grande o trabalho de vocês. E ajuda mesmo. Ajuda A gente sabe que às vezes a pessoa quer ter o contato direto ali, lógico que a gente vai ter outras oportunidades, pontuais, que ela possa ter o tempo necessário para isso. Mas se ela se esforçar um pouquinho, e essa uma hora que você falou, a disponibilizar para o trabalho em casa ali, ajudando uma entidade no nosso grupo, vai agradecer, porque vai ser de imensa diferença. A nota fiscal precisa ser de Hortolândia ou pode ser de Campinas para vocês? Pode ser de Campinas. E tem um prazo para esse cadastramento? Tem um prazo. A gente faz a virada da nota até dia 20, toda a nota do dia 1 a 20 você consegue, você insere. Aí depois, isso, é legal saber, porque você que está aí assistindo o programa Espaço Aberto e tem nota fiscal em casa que não sabe como utilizar, sabe aí que dentro desse prazo aí de 20 dias pode procurar. Então a Arja por favor. É muito bem-vindo, né? Exatamente. Os comércios também. É importante a gente frisar os comércios, porque os comércios às vezes também não sabem dessa questão. Porque muitos ainda não têm a prática de dar diretamente a nota, né, para o seu consumidor e no final do dia, por questões contábeis, ele tem que fechar o caixa. E para fechar o caixa ele precisa emitir nota. Então essa emissão de notas, se ele encaminhar para a gente também, então porque às vezes tanta nota passa batida, né? O comerciante não toca no assunto, o cliente consumidor também não pensa nisso. Exatamente, é um dinheiro que vai fazer falta, principalmente para quem, para os trabalhos sociais. Para que outro tipo de voluntariado vocês têm, além dessa questão de ajuda com as notas?
Existem voluntários que eles vão em eventos específicos. Por exemplo, a gente tem um evento que é o Natal Feliz, que ele acontece todo ano, em dezembro, né? A gente tenta colocar ele mais próximo do Natal, para que essas crianças que não têm um Natal em casa, né, eles passam o Natal com a gente. Então, existem voluntários em eventos específicos que vão nesses eventos para ajudar o evento a acontecer, que às vezes só o quadro de funcionários que a gente tem não consegue tá ajudando aí nessa demanda que a gente tem de pessoas que a gente atende. O Dia das Crianças também vocês fazem um Também, evento grande, também. né? Dia das Crianças também. E aí todos os outros eventos comemorativos do ano também nunca passam batido. Eu vi que o Dia das Mães tem lembrancinha, tudo... 7 de setembro. Isso, a gente sempre busca esse envolvimento com as datas comemorativas, né? Acho importante ter essa dimensão, né, das comemorações, o porquê acontece, de que forma acontece. Então, e aquela questão também, a criança quer absorver a informação e é importante para elas. E aí é legal também porque o voluntário que às vezes não tem tempo de atuar um ano todo com vocês, pelo menos numa campanha específica ou num projeto específico, ele pode ajudar. A gente tem bastante voluntários que têm procurado, são voluntários de instituições, universidades. Eles vão até a entidade, precisam de horas, né, complementares no curso e acabam ajudando a gente também. São voluntários que... É legal porque eles acabam fazendo estágio e acabam de um jeito ou de outro ajudando vocês, exatamente, né? Eu vi lá na fanpage também, a fanpage hoje a melhor coisa que existe é a rede social. Verdade. Não tem nada que você precise saber que você não encontre, né? Eu vi lá na fanpage de vocês que vocês também se apresentam em empresas. O objetivo dessas apresentações é a obtenção de recursos, é uma troca? Como que funciona? Lógico, no contexto final é para captação, né, para ver se o pessoal se envolve, né, se mobilize referente à nossa causa. Mas é a questão da divulgação também dos nossos trabalhos, né, essa divulgação também de uma forma vai contaminando a todos, né, e vão conhecendo mais o nosso trabalho e ajudas vão chegando. Mas é para captação mesmo, o pessoal se mobilizar e tentar ajudar. E a gente apresenta a instituição, apresenta nossas atividades e a forma como elas podem ajudar, né? A gente acredita que sempre a pessoa, foi o que você falou, a pessoa sempre quer ajudar, né, de alguma maneira. Então, quando a gente se apresenta, a gente mostra que ela pode ajudar de diversas maneiras e mostra as atividades. Se a pessoa se sentir bem com aquilo, aí a gente... E é legal porque ela às vezes pode não ajudar agora, mas no futuro próximo ela pode ajudar. Exatamente, uma oportunidade que aparece posteriormente, ela vai tentar nos encaminhar alguma coisa, né? Então a gente sempre nos apresenta sempre com todos os nosso perfil para que ela possa nos conhecer melhor. Agora, além disso, eu vi que vocês promovem ainda campeonatos de jiu-jitsu, teve uma competição de skate, campeonato de futebol, apresentação de balé. Tudo aquilo que os adolescentes e crianças aprendem ali, de uma forma ou de outra, eles têm como depois disputar, competir. Para ter sentido, né, o que eles estão fazendo. Então, essas parcerias assim, esses eventos ciclo, são bem né? importantes. A gente fala o ciclo desse esporte, o ciclo do balé, né? Cada encerramento de ciclo tem um evento para simbolizar exatamente. E eles adoram, né? É um momento de festa, de confraternização, mas também de mostrar aquilo que aprendeu, né? O aniversário é um momento que eles mais esperam, que é onde o que eles aprenderam o ano inteiro, eles conseguem mostrar para os pais, né? Mostrar para a comunidade, a gente também, através do aniversário, o que a gente tem feito. Uma prestação de contas, vamos dizer, de todo um trabalho feito durante todo o ano. Agora a gente tem no dia 21, quinta-feira agora, é uma boa oportunidade de conhecer os nossos trabalhos, né? Porque o pessoal vem aí há mais de mês, né? Já elaborando as apresentações, está tudo muito bonito, tudo muito, sabe, muito bem elaborado. E é 10 anos, né? Então o pessoal quer caprichar, então a gente deixa o convite já para quem quiser conhecer o nosso trabalho. Vai acontecer no dia 21, em Hortolândia. Na Chácara Vitória. Chácara Vitória, a partir das 19 horas. Nós vamos a um breve intervalo, esse é o programa Espaço Aberto. A gente volta para o último bloco para conversar um pouquinho mais a respeito dessa comemoração e de expectativas dos 10 anos do AJA. Voltamos já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você.
Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto, agora no último bloco. Hoje a gente está conhecendo o trabalho de alguns amigos que se juntaram na cidade de Hortolândia e resolveram fazer um trabalho, um espaço de convivência e de formação para crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade. A entidade chamada de Arja completa 10 anos agora, no finalzinho de agosto, e a gente vai falar um pouquinho agora nesse último bloco sobre as expectativas e uma avaliação, se é que é possível avaliar um trabalho tão bem feito e de tanto empenho de uma equipe toda no ano, um total de 10 anos aí de trabalho. É possível avaliar? Eu sei, apesar de vocês não estarem lá há tanto tempo, e a gente já falou nos blocos anteriores que a melhor avaliação que se pode ter de um trabalho como o de vocês é ver o sucesso dos meninos e meninas que passaram pela entidade. Mas é possível avaliar o quanto cresceu a Arja nos últimos 5 anos, no tempo que vocês estão por lá? Eu quero avaliar como profissional, sabe? Como profissional em trabalhar no Arja. Eu acho que é muito gratificante para nós também poder desenvolver um trabalho numa entidade, além de poder estar executando a profissão que a gente tem, né? E isso, poder estar perto deles, poder ver o crescimento deles, isso não tem preço, né? Você poder se desenvolver, crescer como profissional e estar ali fazendo parte desse trabalho, para a gente também é maravilhoso. E assim, falar é difícil, né? Porque é um trabalho que, quando fala da área social, isso mexe, né, com todo mundo, com todas as pessoas. E eu acho que não tem valor, não tem algo que pague você poder fazer parte disso. A gente costuma dizer que tem números mensuráveis e imensuráveis. Os imensuráveis, eles tocam mais a gente, né? Principalmente para quem trabalha e para quem participa, né? Porque às vezes fala um sorriso, né? A melhora que você começa a ver na atitude, na postura de uma criança, de um adolescente, a conduta que ele começa a ter de acordo com as suas atividades, a qualidade de vida que ele... Então isso é imensurável, né? Então a gente costuma dizer que essas questões imensuráveis que a gente não mede, elas nos tocam muito e nos faz muito bem, faz a gente querer mais, trabalhar mais, porque a gente vê que estamos no caminho certo. Então, acho que os pais dessas crianças e adolescentes também são muito termômetro para o trabalho de vocês, né? Exatamente. Eu imagino que eles devem procurar vocês e dizer, olha, muito obrigada, nem sei o que dizer, porque o futebol tirou meu filho, o balé tirou minha filha, tem todo esse... Tem. Hoje até a gente teve, nessa oportunidade que a gente teve com os pais há pouco tempo, né, a gente conseguiu, né, ter esse feedback deles, esse retorno deles formalizado, né, escrito. O legal do aniversário é isso, né, que você começa a resgatar tudo todo agradecimento que tem, que foi bom, que não foi, de pesar, de avaliar, né. Depoimentos que a gente fala que não imaginava que viria, vem depoimentos de agradecimento, são constantes nessa questão aí. Então a gente fica muito feliz também. E pensando em 10 anos de Arja, o que é mais difícil? Quando se pega um trabalho, acho difícil avaliar porque vocês fazem um trabalho tão amplo, né? Mas de tudo que vocês fazem, qual que é o trabalho mais pesado, mais difícil? Eu acho que ela é a questão da sustentabilidade, né? A gente como entidade social, e a gente vem discutindo isso com outras entidades e essa busca pela sustentabilidade, né? Então, foi o que eu te falei, projetos têm início, meio e fim, então o fim dele sempre é muito drástico para a gente, porque a gente tem que romper com pessoas que nos ajudaram muito, né? Com crianças que estavam ali envolvidas naquele projeto. Então, a gente sempre pensa na sustentabilidade como um processo de estender, né, a nossa vida útil, né?
Lógico que a gente pensa como entidade que a entidade ela está ali para tampar um buraco, né, que o Estado deixou. E lógico que a hora que o Estado conseguir dar conta, não seria mais necessário a gente existir. Mas a gente, mesmo assim, a gente acredita que a extensão dos nossos trabalhos qualifica muito nossas crianças e adolescentes. Então nossa briga maior é a gente manter nossos trabalhos, né? Todo ano a gente buscar novos parceiros, pessoas que se mobilizam para ajudar o próximo, entendeu? Então são pessoas que têm esse perfil que a gente busca para poder tá dando continuidade à nossa causa. Você falou aí de uma questão do Estado. Você acha que a sociedade caminha para que num futuro não muito distante não se precise ter o trabalho tão complicado, difícil e penoso que é o trabalho das ONGs? Ou não? Acho que a gente está longe dessa realidade ainda. É uma discussão complexa, né? Porque na verdade a gente vê o governo, né, tanto municipal, na sua esfera municipal, estadual, federal, eles trabalharam o macroambiente, né? Então, quando você visualiza o macro, eles não conseguem tocar você, ir até você. Quando a gente, uma mobilização privada, social, civil, a gente tem um acesso melhor às pessoas que estão com maiores necessidades. A gente se movimenta por ali, por aquela comunidade, né? Então, essa distância que ainda o Estado tem sobre as pessoas mais necessitadas e com outras dificuldades, a gente vê que é preciso pensar muito nisso. Mas eu acho que o caminho ainda está longe de não necessitar mais das entidades sociais, né? Porque a gente está envolvido com a comunidade, a gente conhece ali e tenta reverter aquela realidade, né? Já que a gente está longe de o governo e o Estado poderem então assumir o trabalho como vocês desenvolvem, o apoio que se é dado para a entidade como a de vocês hoje é suficiente para sustentar uma parte tão importante que, digamos que é primordial aí para o crescimento e desenvolvimento dessas crianças? A gente vê que uma das questões que a gente acredita que é razoável, né? Eles não conseguem contemplar a totalidade, mas é razoável no sentido que você vê quando os valores, né, que são aplicados são valores que até contemplam aquela necessidade. Mas a burocracia para você manter esse dinheiro, né, a prestação de contas, está cada dia mais complicado você prestar contas, porque a gente sofre de um mal do terceiro setor, que é entidades que vêm com um fim, né, totalmente equivocado de fazer, que não é o trabalho correto, né? Isso gera muito mais burocracia para quem está levando o trabalho a sério. Isso, para quem trabalha sério. Então a nossa questão junto à questão do governo é a questão burocrática, que é muito complicada, demanda muito trabalho. A prestação de contas é um serviço contínuo, todo dia tem atividades de prestação de contas, então isso desgasta um pouco. A gente chega ao momento de falar, a nossa entidade não está muito saudável porque a gente recebe dinheiro de órgãos governamentais e isso nos dá uma demanda muito grande de trabalho burocrático, sendo que que a gente queria estar mais com a mão na massa, né? Então nessa questão ainda há uma dificuldade. Agora, também houve muita evolução ao longo desses 10 anos na questão de profissionalizar o trabalho de vocês, né? Porque tem muita gente que pensa, é uma entidade que criou um espaço de convívio em que as crianças jogam bola e pensa que é só isso. Tem alguém que abre o portão, um professor que sabe jogar bola, a criança entra, chuta a bola, passa 2, 3 horas ali e vai embora. E a questão vai muito mais além do que isso, né? Hoje a gente, para a gente poder abrir a porta, a gente tem um programa, um planejamento das atividades, tem um planejamento pedagógico, né? Então, hoje a gente, pela estrutura do ARJA hoje, a gente tem profissionais qualificados de formação para exercer as atividades, né? Há um acompanhamento psicológico, né? Então, é todo um contexto que a gente hoje, antes não conseguia, mas hoje a gente consegue compartilhar com profissionais e está sempre tentando melhorar, qualificar nosso serviço nesse sentido. Algum planejamento que vocês tiveram ao longo dos últimos anos deixou de ser executado por falta de recurso ou por falta de pessoal?
Muitos. Nossa sede é um caso. A gente falou do nosso prédio, é um que a gente vem retardando, né? Porque a gente não consegue dar um encaminhamento ainda para que essa coisa se realize, né? Para que a gente consiga o nosso prédio. É difícil próprio. porque você precisa de recursos para sobreviver no dia a dia. E é difícil falar, agora vamos captar recursos só para compra de um prédio. Exatamente. E a rotina? Exatamente, né? Não tem como parar, então fica uma questão paralela. Fora que é difícil também você conseguir o valor só para a construção de um prédio, né? Então, principalmente a questão de editais, você não consegue, vai investir 100% em construção, você não consegue. Compra de um terreno, você não consegue. Aí teria que ser uma mobilização da sociedade mesmo, ali, cada um contribuindo um pouquinho. E a gente acredita nisso. Uma alma que apareça, isso. bondosa. No terreno. Aqui, Exatamente, né? contamos com isso também, que a gente sabe que tem pessoas que podem ajudar. Isso que é a questão da solidariedade, né? A questão da solidariedade, a gente diz que é o bem mais valioso que se multiplica ao doar, né? A solidariedade. Então a gente acredita que pode aparecer uma alma assim e nos ajudar dessa maneira. A gente estava falando no começo do programa de algumas crianças que passaram. Houve algum caso de alguma criança que passou pela Arja, teve sucesso na convivência ali e voltou para ajudar vocês de alguma forma? Tem. Nós temos um aluno que ele era aluno de dança de rua, desde novinho, ele chama Didi, e ele está fazendo educação física e hoje ele é auxiliar do professor. Então ele é um professor. Então é um dos destaques assim, que a gente tem. E é o bom de ver que ele conheceu a dança de rua lá com a gente. Foi. E hoje ele se vê como um profissional de dança, né? Então é uma perspectiva totalmente diferente. A gente fala, ele se viu, né? A gente deu a oportunidade dele conhecer uma profissão, de repente, se ele não passasse por lá nunca, que ele iria conhecer. E ele tem um dom da dança também, de repente nem ia conseguir, né, desenvolver esse dom. Então a gente fica muito feliz, porque é um ciclo, né, ele retorna como um professor daquilo que ele já foi um aluno, então isso acontece de uma maneira bem legal. Do convívio que vocês têm lá e pensando nesse ciclo que a gente falou agora, as crianças e adolescentes têm essa visão de futuro? Elas têm condições ou caminham para isso, para num futuro não muito distante aí da realidade delas, incorporar o trabalho de vocês e dar continuidade a trabalhos como esse? Elas entendem a necessidade disso e pensam em algum momento em dar continuidade, que a gente sabe, é um longo trabalho, mas as pessoas vêm e vão. As pessoas envelhecem, o trabalho vai passando e alguém vai ter que assumir uma hora a continuidade desse trabalho. As crianças estão preparadas para isso? Alguns, por serem muito novos, né, eu acho que eles não têm ainda essa visão. Mas eu acredito que com o passar do tempo, eles forem mais adultos, eles vão ter essa conscientização sim, porque alguns ainda são muito jovens, né? E a gente tenta, através dos projetos de palestras, tenta inserir isso neles, sim, para que eles continuem o trabalho, porque a gente não vai existir para sempre, né? Que eles... A valorização das causas sociais, ambientais, são temas que tem que estar presente, né? Então, a questão para o cara, quando a gente aborda a questão da cidadania, né, são itens presentes para que a gente possa discutir isso e ele de uma maneira visualizar essa possibilidade futura, né? Porque a questão do cidadão, da prática cidadã, envolve a questão social, cuidados ambientais. Então a gente tem essa prática e a gente acredita que nossos atendidos vão ter essa relação também. Essa questão ambiental também é tratada por vocês lá na entidade? Também. A questão os momentos são discussões que, como você falou, que a gente tenta, são temas pertinentes, então eles vão estar envolvidos nos nossos conteúdos, né, no nosso planejamento pedagógico, para que de forma mais efetiva eles podem estar absorvendo esse conteúdo. E festa, vamos falar de festa agora. O que está previsto para essa grande comemoração aí de 10 anos? Todo ano tem uma atração... Ela que é a festeira. Todo ano tem uma atração específica, né? Todo ano a gente tenta trazer algo diferente para conseguir atraí-los. E a gente contratou, né, um mágico.
Então ele vai ser a atração especial da festa, além, claro, de todas Mágico profissional, né? Ele é um mágico profissional aqui de Campinas. ele vai estar ajudando, ele também faz projetos sociais e ele vai estar ajudando o Arja aí nessa questão. E as crianças estão, né, porque o mágico a gente tenta sempre alguma atração que envolva os pais e as crianças. E esse ano vai ser o mágico, aí vai estar fazendo... E apresentações das oficinas que acontecem lá na entidade. Mesmo né? porque, falando dessa questão do mágico, não há nenhuma idade que resista... É um belo... que aí todas as crianças de todos os cursos vão se apresentar. Balé, futebol, tudo vai... Futebol, eles vão ter participação. De uma maneira vão. E os pais se envolvem de que jeito nesse tipo de comemoração? Em todos os jeitos. Doação, doando. Se doando, a gente tem 2 mães, que é bem legal falar também, que elas têm empresa de decoração, elas vão estar ajudando a gente no dia, doando mesmo a questão do tempo delas, vai estar lá com a gente na quinta-feira. Tem pais também que vai estar ajudando lá no dia, também na questão da organização. E eles se envolvem querendo ou não, porque as crianças têm que ir mais cedo, tem toda uma arrumação, Uma né, rotina que tem que ser executada. né? antes do dia. Então, assim, é bem legal, é o mais esperado. E eles adoram, os pais, né? Vixe, o momento de apresentação, adoram, registram É um tudo. aniversário e também não deixa de ser meio que uma formatura daquelas Isso, crianças. exatamente. É o momento que eles exatamente. têm para mostrar tudo que eles aprenderam. Compartilhar, né, tudo que eles aprenderam e os pais, né, vendo as crianças, brilham os olhinhos deles também. É verdade. Agora, passado o período de festa, qual que é o sonho da Arja para essas crianças e adolescentes que até então estavam em situação de vulnerabilidade, hoje podem ter um sonho, podem ter uma visão de futuro? O que vocês pensam para a continuidade do trabalho de vocês? Acho que é garantir os direitos, né, da criança e dos adolescentes. A gente vê que muitas das vezes os direitos delas eles não conseguem exercer os seus direitos, né? Muito devido à violência, a questão de ociosidade hoje, né? Então, a gente acredita que nesse parâmetro a gente vai conseguir ter alunos cidadãos, né? Que vão ter a prática cidadã, né? Então esse é o nosso maior sonho. Não é que eles virem profissional, né, do esporte e tal. Lógico que isso pode acontecer, mas a gente acredita na construção educacional, primeiramente, para depois aí o desdobramento para um dom, alguma coisa que possa aparecer lá. Mas acredito que a prática cidadã nos nossos atendidos nos realiza. Acho que o mínimo de dignidade é o que elas precisam possam ter e direito, querem, né? Direito a se alimentar, a praticar um esporte, a estudar, a ter o convívio familiar, Exatamente. ter diálogo. Essa é a garantia, né, que todas as crianças e adolescentes têm que ter. E para você, Josi, que está à frente aí de cuidar, né, de todos os profissionais, orientar para esse trabalho, o que você ainda pensa de futuro? Eu penso que os pais têm mais momento com os filhos, que o Arja a gente consiga envolver a família mesmo, não só a criança, mas envolver todo um contexto familiar, que os pais consigam ser mais participativos na educação dos filhos e em momentos com eles. Essa é uma das maiores demandas e carências que você percebe na convivência com as crianças. Isso. Falta isso, falta tempo, tempo né? Tempo familiar, né? Exatamente. Porque isso hoje, reflete nas atitudes das crianças. Muito, rebeldia e tudo mais, é uma consequência, né? Porque às vezes a escola ajuda na questão da educação, da orientação, a entidade ajuda, mas a responsabilidade de educar e orientar é dos pais. E uma vez que eles falham com essa atitude, fica muito mais difícil. A gente sempre procura falar que o pai é sempre o exemplo, né? A gente pode, no nosso papel, né, falar o que a gente tem que falar e promover o que a gente tem que promover. Mas o exemplo do pai é meio caminho andado para que a sua criança vai se tornar, né? Então isso é muito importante. Esse é o programa Espaço Aberto, estamos chegando ao fim de mais uma edição. Eu queria só pedir, Alexandre, para você repetir o endereço, a data e o horário da festa de comemoração de vocês, de 10 anos. Data dia 21, próxima quinta-feira, a partir das 19 horas, na Chácara Vitória, em Hortolândia. Tá ótimo. Chácara Vitória é bem conhecida, você colocar lá, você já acha. Nada que o Google não resolva. Nada, exatamente. Vai estar aí para nos ajudar. Obrigada, Alexandre, pela presença. Eu que agradeço. Obrigada, Josi. Lembrando, então, que a gente esteve aqui hoje no Espaço Aberto, falando a respeito do Arja, com a Josi Atanásio Bueno, que é coordenadora de RH, e com o Alexandre Soares, que é o coordenador de projetos. E lembramos ainda que você, que não conseguiu anotar o endereço da festa e que, de uma forma ou de outra, pode se envolver
contribuindo ou colaborando ou atuando com a questão de voluntariado, acesse aí o site do grupo, que é grupoarja.org.br, ou você pode também ter contato com eles através do telefone 19 3909 6105. Esse é o programa Espaço Aberto, nós agradecemos a sua companhia, até o próximo programa.